Mais de 18.250 dias, cinquentou! Eu quero contar para você a história desses 50 anos com a graça de Deus. O Salmo 106, versículo 1 diz: Aleluia, rendei graças ao Senhor porque Ele é bom, porque a sua misericórdia dura para sempre. Eu faço dia 18, o Heitor dia 24 de fevereiro, fiz pela graça de Deus 50 anos e o Heitor 11 anos. Vou contar então um pouco dessa história maravilhosa que o Senhor tem nos dado. Acompanhe. Cinquentou, 50 anos pela graça de Deus. Quando eu vejo a minha trajetória de vida, eu vejo a graça, a misericórdia e a bondade do Senhor. Eu nasci em 18 de fevereiro de 1973, na cidade de Anápolis, no Hospital Evangélico. Minha mãe, Maria do Carmo de Oliveira, orava a Deus pedindo um filho. Ela tinha o que é conhecido como útero virado. Já tinha antes de eu nascer, ela já tinha tido 2 abortos espontâneos porque não conseguiu segurar. Minha mãe se casou com meu pai, José Francisco de Oliveira, aos 39 anos de idade e me teve aos 42 anos de idade. Ela tinha feito uma promessa a Deus que se tivesse um filho ele se chamaria Davi, se fosse homem, se fosse menina se chamaria Débora. Assim eu nasci e fui direto para a incubadora porque ela disse que eu tinha nascido roxinho. Ela orava para que o filho sobrevivesse. Pela graça de Deus eu escapei vivo. Mamei pouco tempo no seio da minha mãe porque logo secou o leite materno e aí Deus nos deu outras mães de leite, para nos amamentar e também nos sustentar com a graça de Deus. Eu cresci na cidade de Carmo do Rio Verde, no interior de Goiás. Minha mãe desejava ter mais filhos e quando eu fiz então 7 anos, meus pais adotaram minha irmã Kênia Patrícia Carmo do Rio Verde, que é Carmo de Oliveira, que hoje é casada com Fábio, tem 2 filhos, o João Kennedy e a Kelinha, que moram na cidade de Carmo do Rio Verde. Então, assim, antes de conhecer a minha mãe, meu pai teve ainda um filho chamado Divino, meu irmão, já falecido, que deixou 3 filhos, o Davidson, o Diego e a Débora, todos já casados, O Davidson mora em Brasilândia, o Diego em Itaberaí e a Débora mora na Espanha. Por influência de minha mãe, cresci na Igreja Presbiteriana do Brasil. Minha mãe era missionária e trabalhava também como enfermeira no posto de saúde da cidade, sendo uma das fundadoras do trabalho presbiteriano na cidade de Carmo do Rio Verde. Desde cedo, minha mãe me ensinou a ler a palavra de Deus, a orar, a ir na igreja. Eu tive uma infância feliz, apesar de conflitos em casa, mas graças a Deus abençoada. No ano de 1993, aos 20 anos de idade, eu experimentei um avivamento, um despertamento espiritual na minha vida, que foi algo maravilhoso. Uma fome por Deus, pela palavra de Deus, encheu meu coração e eu li muitos e bons livros que influenciam a minha vida até hoje. Fiz vigílias de oração sozinho. Eu queria ganhar a cidade para Jesus e evangelizar os índios, os indígenas. Deus me usou para dar aulas na escola bíblica dominical, na sala dos adultos e jovens, lá na cidade de Carmo do Rio Verde, na congregação presbiteriana. E para as aulas da escola bíblica dominical, eu li e resumi o comentário bíblico do Sermão do Monte de David Martyn Lloyd Jones, mais ou menos dessa grossura. Eu datilografava aquele resumo
depois rolava no mimeógrafo para dar as folhas para os meus alunos da Escola Bíblica Dominical. Eu fiquei encantado pelo estudo da Palavra de Deus, a Bíblia Sagrada. Tive a oportunidade de pregar algumas vezes na igreja, recebi o chamado de Deus ao Sagrado Ministério e a igreja reconheceu esse chamado. Minha mãe se alegrou ao ver o que Deus estava fazendo na minha vida. Em 1994, eu fui fazer o seminário na cidade de Anápolis, da Igreja Presbiteriana Renovada, pois ainda eu não tinha conseguido bolsa de estudos, para ir para o SPBC, o Seminário Presbiteriano Brasil Central. Mas em 1995 ganhei bolsas de estudos do Presbitério de Sede, juntamente com outros colegas, o Israel e o Wagner, e fui estudar então no SPBC, Seminário Presbiteriano Brasil Central, em Goiânia. Assim eu fui morar em Goiânia para fazer ali os 4 anos de seminário. Morei na República dos Seminaristas, na época no setor norte ferroviário, e estudava no prédio da Igreja Presbiteriana de Campinas. Nós íamos às vezes de ônibus, às vezes de bicicleta, mas íamos do norte ferroviário até Campinas, em Goiânia. Nessa época eu tive a oportunidade também de ajudar na capelania do Hospital Araújo Jorge, quando na época era capelã Iracema, que muito me ajudou. Também trabalhei em São Luís do Norte, no trabalho de plantação de igreja. Eu ia para lá nos finais de semana e foi uma bênção também essa experiência. Fiz boas amizades nesses 5 anos de seminário, 1 ano em Anápolis e 4 anos em Goiânia. Formei pela graça de Deus em 1998, bacharel em teologia, fazendo depois o curso de convalidação do diploma para ser reconhecido pelo MEC. E em 1999 eu fui fazer um curso da Missão Além, em Brasília, de Linguística, no Pará, também de sobrevivência na selva. Andando nos corredores do SPBC, lá do seminário, encontrei com o pastor Samuel do Lago, que me desafiou, que me convidou para trabalhar com a congregação da Igreja Presbiteriana Betel, no bairro Boa Vista, na cidade de Goiânia. Eu aceitei o desafio, o convite, e em dezembro de 1999 eu estava saindo de mudança no carro dele, um Gol vermelho, onde trouxemos um fogão, levamos um fogão que meus pais havia me dado e algumas panelas, e assim nós fomos de mudança, Nesse dia, quando nós estávamos saindo de mudança para trabalhar na congregação do Boa Vista, em Goiânia, eu me lembro de ver meu pai chorar, Ele não aguentou a emoção. Fui contente, feliz para essa nova etapa da minha vida, e lá no barracão da igreja, o pastor Samuel me doou uma cama, um colchão. Depois eu comprei uma geladeira e fui mobiliando a casa aos poucos. Em 16 de abril de 2000, fui ordenado pastor pelo Presbitério Sudoeste de Goiânia. Em 25 de janeiro de 2002, Deus me deu como presente a esposa, minha querida Dejanira Borges Barbosa de Oliveira. Nós fizemos 21 anos, 21 anos de casados nesse ano. 21 anos.